Olá pessoal, a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Criação, dessa vez sobre o filme Dois Sertões. Eu sou Rafael Carvalho, sou crítico e jornalista, vou fazer a mediação aqui dessa conversa. O Dois Sertões ele é dirigido pela Fabiana Leite e pelo Caio Rezende. A Fabiana não está aqui com a gente, mas o Caio está aqui, e também o Maquele K, que é o compositor da trilha sonora. Então a gente vai fazer essa conversa sobre o filme. Lembrar que o Diálogos de Criação é uma atividade dentro do REC Conquista, do Festival REC Conquista, e está marcando esse diálogo, está marcando também a estreia de alguns filmes baianos e conquistenses no circuito comercial, né? E o Dois Sertões é um desses primeiros filmes a chegar no circuito comercial. Inclusive, vai entrar em cartaz no dia 6 de março, que é o aniversário, né? A data de aniversário de Geraldo Sarno, né? Se ele estivesse vivo. E o Dois Sertões é um filme, a gente vai conversar sobre isso, né? É um filme com o Geraldo, para Geraldo, sobre Geraldo, né? Através da obra de Geraldo, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, vou fazer uma autodescrição rápida minha. Eu sou um homem de estatura média, pele parda, tenho 36 anos, tenho cabelo escuro, barba e bigode ralo, também escuro, uso óculos, estou com uma camiseta cinza. E é isso. Então, eu vou passar a palavra aqui para Caio e para a Maquele, vou pedir para que eles se apresentem, também se autodescrevam. Por favor, Caio. Eu sou Caio Rezende, né? Tenho 1,86 m, pele clara, olhos azuis, barba e uso óculos. Olá, meu nome é Maquele, eu tenho 1,77 m, sou pardo, cabelo curto, barba, bigode, grisalho, estou usando uma camisa preta com motivo florido, estampado, cinza, um colar indígena e fones de ouvido, e aqui no fundo é uma parede branca e um sofá laranja. Obrigado, pessoal. Bem, vamos começar, né, a falar sobre o Dois Sertões. Eu vou começar, Caio, fazer uma provocação para você, através de uma fala do Joel Pizzini. O Joel Pizzini, quando ele faz um documentário, ele sempre se incomoda quando alguém fala que um documentário é sobre alguém. Então, ele fez um documentário, né, com o Neymar Grosso, ele fala que não é um documentário sobre, é um documentário com essa pessoa, né, com a pessoa. Eu acho isso sempre muito curioso, porque eu concordo com ele, mas eu também acho que um documentário com alguém não deixa de ser também um documentário sobre esse alguém, né? E no caso do Dois Sertões, é mais curioso ainda, porque, de fato, o Geraldo Sarno está no filme, né? São as conversas, de uma certa forma, se faz a partir desses encontros entre você, né, o realizador, que está em cena também, junto com o Geraldo, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa atitude de início aqui, né, de abertura, essa relação com o Geraldo, como é que você estabeleceu esse vínculo com ele, né? E quando que começaram essas filmagens, quando que você começou a registrar essas conversas? Tá bem, gostei muito de onde você começou, né? Gostei da fala do Joel, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o Joel, acho que em 2014. Eu gosto porque, assim, no meu fazer, tanto na literatura como no cinema, tem uma influência muito grande, assim, no meu trabalho do pensamento do Bergson,
né? E o Bergson ele fazia uma distinção entre 3 modos de conhecimento, né? Que é o conhecimento produzido pelo instinto, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. O conhecimento produzido pela inteligência e pelo que o Bergson chamava de intuição. Vou destacar a diferença entre esses 2 modos do conhecimento, que é o seguinte: a inteligência, ela lida com parcialidades, né? Um cientista, por exemplo, vai pensar ou tentar entender o planeta Marte, ele vai lá, manda uma sonda que vai pegar um pedacinho da rocha, enfim, vai medir a atmosfera, vai pegar um monte de dados para, a partir de uma série de parcialidades, de descontinuidades, tentar reconstituir esse todo, né? Ou seja, é um conhecimento externo e um conhecimento constituído a partir de parcialidades. Assim opera a inteligência de maneira geral. Então, eu acho que, pensando em termos documentais, um filme ele seria um filme muito mais concebido a partir dessa inteligência, a partir da inteligência. Agora, a intuição é um conhecimento interior, é um conhecimento que parte da interioridade de algo, do movimento que constitui esse algo, né? Então, a intuição, que deriva da palavra latina intuere, que quer dizer visão, ela é um conhecimento interior e um conhecimento do todo, né? Você conhece o todo a partir de uma introdução ou de um esforço de auto-introdução dentro de uma determinada realidade. Então, quando eu fui fazer o Dois Sertões, e a gente desistiu de fazer um filme a partir de uma série de entrevistas que tentariam, de alguma maneira, descrever o Geraldo, ou tentariam, de alguma maneira, descrever o trabalho do Geraldo de uma forma inteligente, a partir de parcialidades discursivas, a gente optou por um caminho mais intuitivo, né, que era fluir com o Geraldo, a partir do próprio pensamento dele. Então, assim, me agrada muito essa sua percepção, essa percepção do Joel Pizzini, né? Ressoa muito com aquilo que eu busco fazer. E eu conheci o Geraldo foi no período de faculdade ainda. Eu estava, acho que no 2º semestre do curso de cinema, 3º semestre, e eu fui fazer uma entrevista para disciplina de documentário, né, que eu fazia na época. E aí, enfim, eu fui percebendo ali na conversa com o Geraldo que ele tinha gostos parecidos com os meus, né, no que concerne a filosofia. Então, o que era para ser 5 perguntas virou uma conversa de mais de 2 horas, né? As câmeras acabaram a bateria, os cartões de memória acabaram, e a nossa conversa continuou, né? A gente deixou lá e a gente foi continuando. Depois disso, trocamos contato, trocamos e-mails. E em 2014, eu comecei a trabalhar com o Geraldo dentro de um roteiro que ele já tinha escrito há mais de 10 anos, que é o roteiro do Sertânia. A gente foi desconstruindo esse roteiro para reconstruí-lo, né, desmontando, mudando cenas de posição, de lugar. Então foi o primeiro momento, assim, o primeiro contato de trabalho que eu tive com o Geraldo foi em 2014, a partir do roteiro de Sertânia, que ele já me trouxe, um roteiro já escrito há muito tempo, e a gente começou a trabalhar nele. Depois disso, em 2015, se eu não me engano, foi quando eu comecei a fazer as primeiras gravações, vislumbrando um filme ainda que não tinha sequer um título, que eu inclusive não via condições de possibilidades concretas de fazer imediatamente. Foi só em 2018, quando a gente ganhou o edital, que as condições de possibilidade materiais para fazer esse filme se criaram, né, foram criadas efetivamente. Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é mais ou menos por aí. Claro, com certeza, Caio. E é engraçado você falar essa coisa do Bergson, né? Porque o Geraldo, ele também era leitor do Bergson e tá lá, né, no filme, né?
tem uma... Enfim, o Geraldo era muito estudioso, de fato, né? Ele lia muito e pesquisava muito. E essas trocas, né? Acho que disso que você está falando, de uma série de outras coisas, estão no próprio filme, né? Assim, Exatamente. esse debate, assim. Acho que fica perceptível, assim, como parece ter sido um encontro realmente muito frutífero esse de vocês dois, assim, né? Há muito tempo atrás, enfim, que gerou essa parceria de um tempo, né? Quero lembrar também que Geraldo morava em Vitória da Conquista, né? Acho que talvez muita gente pode não saber disso, mas Geraldo morava em Conquista, enfim, Geraldo Sardo, grande documentarista, cineasta brasileiro, nascido em Poções, morou em vários outros lugares, e nessa etapa final da vida ele se estabeleceu em Conquista, né? Bem, mas antes de entrar em outros detalhes do filme, eu queria passar para o Maquele. E aí, Maquele, queria que você falasse um pouco sobre enfim, sobre a sua entrada no projeto, né? E sobre esse desafio de fazer música e de compor música dentro a partir dessa relação mesmo, né, que se estabelece entre Caio e Geraldo, e também pensar sobre essa figura, né, tão importante para o cinema brasileiro, né, e que tem enfim, uma filmografia muito específica, né, com temas na verdade, muito diversos, mas também ligados ao sertão, à vida sertaneja, à vida interiorana. Enfim, queria que você falasse um pouco do seu processo e também como é que você lidou com esse desafio de fazer a música para o filme. Bom, Rafael, na verdade, quem me convidou foi a Fabiana Leite, a co-diretora, né, parceira do Caio, e ela vinha me falando desse trabalho. Eu já tinha feito outras colaborações com ela, a Fabiana, que é de Vitória da Conquista, mas que já vivia em Belo Horizonte há muitos anos. E eu acho que ela me convidou por causa da minha relação também com a música e o cinema nordestino, porque eu nasci no Nordeste, fui criado em Minas e sempre mantive essa relação ao mesmo tempo, de proximidade e de distanciamento também com a cultura nordestina. E o Geraldo, ele era uma referência sem eu saber, porque na minha família a gente sempre teve essa relação de manter um vínculo com o Nordeste, estando aqui. Então meu pai sempre trouxe essa referência, né, dos migrantes, porque ele próprio é um migrante nordestino que início dos anos 70 saiu do Piauí, foi trabalhar em Brasília, de Brasília veio para Minas. Então, de alguma forma, ele era um personagem, né, daqueles retratados pelo Geraldo na migração, né, no fluxo do Nordeste para o Sudeste. E o desafio foi exatamente esse, né? Buscar essa referência sem ser um pastiche, né? Você trabalhar com aquele universo tão imenso que foi retratado, né? Dos cantadores, das feiras populares, do próprio cinema autoral do Geraldo, enquanto um recorte dessa representação, né? Do que seja o Nordeste, o sertão. E esse sempre foi um tema caro para mim também, no meu próprio trabalho como compositor. Então eu propus para eles, quando começaram as filmagens, que eu fosse para acompanhar pelo menos uma parte das filmagens. E eu, de fato, fui encontrá-los no sertão da Paraíba, em Monteiro, é a cidade do Caio, né? E eu acompanhei alguns dias da filmagem porque eu queria entender um pouco o projeto. Eu acho que o Caio pode falar melhor sobre isso, mas ele foi tomando forma à medida que foi acontecendo, à medida que as filmagens foram se dando. Ele não tinha um roteiro tão definido, ele foi acontecendo durante o processo de filmagem. E isso foi fundamental para a criação da trilha, porque eu estava presente nas cenas, eu vi acontecer ali por trás, e ali naquele momento já foram surgindo as músicas que entraram na trilha. Acho que é por aí.
Deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Quando você fala dessas filmagens, porque o Dois Sertões, eu consigo dividir um pouco, né? Tem tanto as filmagens e os registros das conversas de Geraldo com Caio, mas também tem ali nos bastidores das filmagens de Sertânia, né? Tem muitas cenas de bastidores ali. Eu não sei exatamente quais filmagens dessas você acompanhou, Maquele. Você chegou aí no set de Sertânia, por exemplo? Não, eu fui no set de Dois Sertões. Eu acompanhei as filmagens que foram feitas, que são as imagens oníricas, pode dizer assim, Caio, que são as imagens que não foram o making-off da obra do Geraldo, nem as entrevistas com ele, foram as imagens que tanto o Caio quanto a Fabiana inseriram no filme a partir da interpretação deles da obra do Geraldo. Olha aí, Caio, o Maquele jogou um oníricas aí. Eu não tinha pensado nessa ideia de onírica. O que você acha, assim? Enfim, e queria que você falasse também sobre quando você começa esses registros, se você já pensava num filme, né? Num documentário, né? Ou quando que esse documentário ele se solidifica na sua cabeça, né? No sentido, poxa, acho que tem um filme aqui, né? Enfim, queria que você falasse um pouco disso. Eu já comecei as filmagens pensando em um filme, né? Um filme que não tinha forma, um filme que não tinha muito o problema estabelecido, né? Eu gosto muito de trabalhar a partir da invenção de um problema. Então, não tinha inventado de todo o problema do filme, mas eu gravava em função da invenção de um problema para um filme, né? E isso foi se dando no processo de gravação das conversas que eu tive com o Geraldo, antes de tudo, né? As gravações no set do Sertânia se deram em 2018, mas as gravações da conversa com o Geraldo, elas datam de 2015 e 2016. E elas são que constituem a base desse filme, né? Porque é a partir dessas conversas que um campo problemático vai ser estabelecido, né? Eu acho que sim, é onírico mesmo. É onírico mnemônico nesse sentido, né? Porque o sonho ele é constituído por lembranças, né? E o sonho funciona segundo uma lógica da memória, né? Então, dizer que é onírico é correto, né? Porque é mnemônico. Então, é uma infância que aparece ali, né? E a infância é um ponto fulcral, né? Na última etapa do trabalho do Geraldo, né? Eu não diria que só na última etapa, mas que aparece de maneira mais explícita nesses dois últimos trabalhos do Geraldo, né? Então, pensar em um sertão de ontem e um sertão de hoje, né? Um sertão de dentro, né? E esse sertão de fora, em processo, né? O Geraldo, nesse sentido, não é um romântico, né? Porque ele não buscava retratar um sertão em si, não havia um sertão em si. Ele era um cartógrafo, né? Ele cartografava os devires do sertão. E o Sertânia, né? Ele também tem essa coisa da infância, né? De um protagonista que está buscando uma imagem da infância, né? Isso também aparece na série Sertão de Dentro, em um episódio no qual aparece o pau-ferro, né? Que é uma lembrança que o Geraldo tinha da infância dele, onde o tio dele levava ele para aprender a atirar, atirando nesse pau-ferro, que é uma árvore enorme, maravilhosa, linda, e que existe até hoje, né? E o Geraldo usa essa ideia do pau-ferro, da mira de um menino, para, de alguma maneira, falar sobre a invenção de um olhar cinematográfico, né? Então, a gente vê aí o papel da memória no próprio trabalho do Geraldo. Então, falar de memória, né, tanto no que diz respeito ao meu filme, como no que diz respeito ao trabalho do Geraldo, é algo pertinente, sim, né? Eu diria que é algo pertinente, porque o meu filme ele se estrutura de uma maneira
muito mais mnemônica do que espacial, né? Tanto que eu diria, como você destacou, que existem imagens de set, existem imagens de conversa, existem essas imagens oníricas, e fora as imagens de arquivo também, né, que estão presentes no filme, eu diria que são meio que platôs, né, que dialogam entre si muito mais a partir de uma lógica de ressonância do que a partir de uma lógica narrativa tradicional, né, em que uma coisa aparece em função da outra, em que os elementos estabelecem em si uma relação causal muito objetiva. Isso não aparece em Dois Sertões, justamente porque é uma construção que passa muito mais pelos mecanismos da memória, né, do que por uma lógica narrativa espacializante, né, eu diria. E essa lógica narrativa, no caso do filme, acho que do seu projeto seria talvez até impossível, né? Enfim, pelo tempo mesmo, né? É bastante espaçado, assim. E você imagino que você tem uma quantidade muito grande de material, né? Queria te perguntar sobre esse desafio da montagem, né? Como é que você chegou nesse formato final? Como é que você selecionou essas conversas e esses momentos, assim, porque realmente me parece, eu imagino que tem bastante coisa, né, assim, que você filmou. Uma das coisas que aconteceram e que mudaram o rumo do filme foi a própria partida do Geraldo, né? Porque houve um primeiro momento em que a gente não tinha acesso a determinados materiais, ou seja, a gente não teria como usar esses materiais por questões burocráticas e tal. Então, o filme até, por conta disso, ia ter entrevistas, né? Não era o que a gente queria de partida. De partida, a gente nunca quis entrevistas com os amigos, os parceiros do Geraldo. Mas depois da partida do Geraldo, aí a gente buscou, né, das maneiras que a gente pôde, acesso a esse material, aos direitos de uso desses materiais, e aí foi que a gente conseguiu as condições necessárias para construir essa montagem, né? E quem começou esse processo de montagem comigo foi a Bia, naturalmente, que é a co-diretora, e o Renato Vallone, que foi um dos montadores do filme. Ele montou junto comigo, né? E o próprio Renato via a centralidade que tinha esse material que foi feito a partir das conversas que eu tive com o Geraldo. Então, eu diria que o filme ele se estrutura em torno desse material e em torno dos problemas que aparecem, né, na obra do Geraldo e nessas conversas. Porque um dos problemas que são centrais na obra do Geraldo, sobretudo no Sertânia, é o problema do olhar. Então, o Sertânia é um filme sobre o olhar. O próprio Geraldo falava isso. O Sertânia é um filme sobre o olhar. E se a gente vai para o Dois Sertões, tem toda uma narrativa que aparece ali, né, de maneira meio quase subreptícia, que é de um colírio, né, e do olhar, e do Geraldo com problema nos olhos, um problema de saúde nos olhos, ele falando, se eu não conseguir ler, vai ser um inferno a minha vida, vai ser muito difícil viver sem poder ler, ele fala disso, né, ele estava com problema de saúde nos olhos, teve até que fazer uma cirurgia por conta disso. Então, é em torno dos problemas que surgem dessas conversas que eu tive com o Geraldo, e em torno dessas conversas que a montagem se constitui. Massa. Só quero lembrar aqui que Geraldo faleceu em fevereiro de 2022, certo, Caio? Sim. Foi uma perda, né, muito grande, muito repentina, assim. Então, nesse momento, o filme ainda já estava em processo de montagem, correto? Ou não? Você começa... Não, estava parado, né? Teve o lance da pandemia, e aí a gente estava arrumando todo
o cronograma, né, dos profissionais que iriam trabalhar nessa montagem para conseguir iniciar essa montagem. Então, o que havia, né, não foi a montagem propriamente dita, mas foi a primeira investida, né, nesse material, de assistir o que foi gravado, de assistir os trechos de filmes, os filmes, né, e separando isso, mas a montagem propriamente dita, ela vai acontecer após a partida do Geraldo, né? Certo. Eu queria voltar para o Makely, e já que a gente está falando sobre esse processo de montagem, queria que você falasse também sobre, enfim, se você participou desse momento, né, a partir da música, assim, do trabalho enfim, de inclusão das músicas, ou você entregou as músicas e você, enfim, não participou desse processo de edição, mixagem, enfim, nesse processo final mesmo de dar forma ao filme. Bom, na verdade, eu participei porque o processo da mixagem eu acompanhei também, e a gente tem que fazer o desenho do som, né, e ver o encadeamento das cenas, e eu vi alguns cortes à medida que o processo de montagem foi sendo desenvolvido. Então, o Caio e a Fabiana me mandavam os cortes, né, foram alguns cortes que puderam dar a ideia do encadeamento dessas cenas e como que as músicas iam se encaixar ali. E aí eu ia mandando propostas musicais e ia readequando essa proposta de acordo com o que a gente chegava à conclusão, se funcionava, se não funcionava, se era assim que aquela música devia soar naquele momento, ou se era uma outra música. E aí eu fui adaptando os arranjos, fui compondo outras músicas, porque eu tinha uma ideia, e à medida que eu fui apresentando essas ideias, elas foram sendo modificadas também. Eu acho que da mesma forma que o filme ele foi acontecendo, a montagem foi um processo bastante difícil, eu imagino, pelo que eu acompanhei. Foram vários cortes, porque o Caio tinha muito material do Geraldo, né? Tinham horas e horas de entrevista com ele, e tinha as cenas dos filmes do Geraldo que ele acompanhou como assistente, né? Além dessas conversas, e tinha também esse material que eu estou chamando de onírico, né? Que o Caio fala, esse material mnemônico, né? Que remete a essas imagens que foram captadas a partir dessa interpretação deles do que seria esse diálogo com a obra. Eu acho que, nesse sentido, isso tudo era muita sugestão, era uma sugestão muito instigante para a música, né? Porque esses dois sertões, tanto o sertão de fora quanto de dentro, o sertão geográfico, o sertão filosófico, literário, o sertão do Geraldo, o sertão do Caio e da Fabiana. Então, acho que isso tudo serviu como um combustível, como um parâmetro interessante para compor a música. Maravilha, Makely. A gente falou muito sobre a Fabiana, né? Eu queria que você falasse, Caio, um pouco sobre a entrada da Fabiana, né, no projeto. Quer dizer, você tem esse primeiro encontro com o Geraldo, você começa a fazer essas filmagens, esses registros, mas a Fabiana também vai entrar em algum momento, né? Queria que você falasse um pouco sobre a entrada da Fabiana e como que isso modificou o projeto, em que medida isso modificou o projeto também. Então, a Bia, ela vai entrar na busca por um filme ali, né? Foi uma busca, né? Em meados de 2016, 2017, né? E a importância dela, assim, é fundamental, né? Até porque o filme passa a ter uma forma, né? Mais consistente, até, digamos assim, um campo problemático estabelecido a partir dos diálogos que eu tive com a Bia, né? Então, há esse momento anterior das gravações das conversas que eu tive com o Geraldo, que são uma espécie de cartografia audiovisual que eu fui fazendo, mas é depois, com os diálogos com a Bia
e com a pesquisa que a gente foi fazendo em torno da obra do Geraldo, dos filmes mais antigos, e do que a gente pretendia filmar a partir daquele momento, foi a partir disso que o filme foi ganhando contornos mais nítidos, né? Então, a entrada dela foi fundamental para a construção de uma ideia fílmica mais consistente e para a elaboração desse projeto também, né? Para a busca de recursos, né? Massa. E aí tem uma coisa que eu acho muito curiosa, porque eu ia perguntar um pouco sobre isso. Você falou sobre essa busca pelo filme, né? E revendo o filme agora, eu já tinha visto lá há 2 anos, né? 2023. Revendo o filme, eu fico pensando também que existe uma preocupação do Geraldo também por uma busca, né? Em algum momento, a gente percebe que vocês estão conversando, por exemplo, sobre o roteiro de Sertânia. Em alguns outros momentos, não necessariamente, né? Porque, enfim, tem uma série de conversas, né? E eu gosto de pensar na ideia de fragmento também, né? Você falou sobre uma narrativa não linear, esse encadeamento que não é tão clássico, né? Enfim, não só do documentário, da ficção mesmo, de causa e consequência, né? O filme não segue muito essa lógica. Então, de uma certa forma, é como se você estivesse adentrando nesses fragmentos de conversa e você vai tentando captar o que está em jogo ali, né? De que eles estão falando, de que ele está abordando, se está falando do filme, se está falando da série, né? Que ele também estava desenvolvendo no momento ali. E eu fico pensando também que o Geraldo também estava em busca de alguma coisa, né? Em alguns momentos, pontualmente, né? O roteiro do filme, né? Como é que vai desenvolver isso, desencadear isso. No set ali, ele está também tentando resolver como chegar ali, às vezes, dirigindo os atores, né? Então, são momentos mais pontuais. Outros momentos são mais, vamos dizer assim, mais conceituais mesmo. Vocês estão falando de Nietzsche, vocês estão falando de Bergson, enfim. Queria que você falasse um pouquinho também sobre se você sentia essa dimensão também da busca no Geraldo, né? Porque é isso, o Geraldo, um cineasta super estabelecido, né? Ele poderia estar super confortável com a obra dele, fazendo os filmes dele, mas ele parecia que existia uma inquietação mesmo nele, né? Então ele escrevia, ele lia e escrevia, né? Ele fala assim, eu voltei a ler Nietzsche, enfim, né? Retomei o prazer de ler Nietzsche e tal. Então, parece que é uma busca também, uma inquietação que ele tinha ali, né? E aí, como Sim. Você estava próximo dele, queria que você falasse um pouco também sobre isso. Eu lembro de Geraldo me falar uma coisa uma vez, que é uma frase que ficou colada assim, na minha memória, que ele falava assim, ensino o que sei, faço o que não sei. Né? Então, os filmes do Geraldo, ele não faria um filme jamais se ele soubesse o que é aquele filme de partida, né? Então, o filme é necessariamente uma busca, né? E a busca, muitas vezes, é a busca da constituição de um campo problemático, né? Qual o problema desse filme? Ou como eu vou articular esses problemas da melhor maneira possível, né? Como eu posso articular esses problemas de uma maneira potente? Então, daí entra o papel da filosofia. Geraldo era uma pororoca, Geraldo era um encontro de águas, né? Encontro do erudito com o popular, do velho com a criança, entendeu? Então, havia esse esforço nele, né? De se lançar no desconhecido, e de se lançar no caos, como todo grande artista precisa de caos, né? O Geraldo também fazia isso, ele saltava nesse caos e buscava traçar um pensamento a partir de uma composição com esse caos, né? Então sim, né? O cinema do Geraldo é um cinema de busca, né? Então ele também fala, tem uma frase dele, né? Que o documentário, eu não lembro direito, mas a ideia o documentário é algo que acontece num encontro com o outro, né? Então bota o documentário nessa dimensão acontecimental. Então sim, há sim no cinema do Geraldo uma busca, né? E no Sertânia, por exemplo, é a questão do olhar, né? Como se constitui uma crise no olhar, né? Como se funda um olhar ali, de alguma maneira. Porque a gente vê no Sertânia, né?
esse personagem que está ferido, ou seja, não tem como agir. Geraldo falava muito disso, né? O Gavião, o Antão, ele não consegue agir, é um cangaceiro afamado, é conhecido pela valentia, pela bravura, pelos feitos, mas em todo o filme ele está travado, né? Ele não consegue agir diante da realidade que o circunda, seja na dimensão mnemônica, né, que ele por ele estar ali com o aparelho sensório-motor danificado, ele leva um tiro, ele não consegue agir espacialmente, né, se colocar ali, se mover, ele se rasteja, né, mas ao ter esse aparelho sensório-motor danificado, ao estar ferido por um tiro, ele cai na memória, né? Só que é uma memória também pessoal, que é uma memória do próprio Brasil, né? Então esse personagem se perde aí, né, nesse mergulho que faz dentro de uma memória que, no fundo, é ontológica. Mas, por um outro lado, essa crise que atravessa a constituição da personagem que é o Antão, também se constitui no aparelho cinematográfico, porque há momentos em que o filme revela o set de filmagens, né? Então, a espingarda trava, engasga, conforme esse aparelho cinematográfico engasga, a gente também mergulha numa memória ontológica do próprio cinema. Então a gente vê, dentro da montagem do Sertânia, imagens de outros filmes do Geraldo, imagens do cinema soviético, né? Porque ele pega trechos do Eisenstein e coloca dentro do Sertânia, trechos do Vertov que entram também no Sertânia. Então, de um lado a gente tem uma personagem que trava porque está ferida, perde a sua possibilidade de ação motora e mergulha no tempo, mas do outro lado temos também um engasgue do próprio aparelho cinematográfico. E isso é uma maneira, sim, de colocar o problema do olhar, né? Como se faz cinema. Geraldo sempre falou isso para mim, né? Que ele tinha uma fixação sobre como se faz, né? Como se faz alguma coisa, como se opera o cinema de um determinado cineasta. E esse problema ele trazia para a própria prática dele. Tá? Então, o Sertânia é um filme sobre o olhar, mas um olhar que está dilacerado de alguma maneira, né? Um olhar que entra em colapso, né? E o que surge desse colapso é o próprio cinema, né? Então a partir dessa constituição de um campo problemático, né? A partir de um mergulho e de uma busca que são contínuos dentro da obra do Geraldo e que faziam parte da personalidade, da figura que era o Geraldo, né? Maravilha. E você falando do Sertânia, Caio, uma coisa que me ocorreu também agora, assim, é porque eu acho que o Sertânia, ele chegou no momento que ele foi lançado em 2020, né, no ano de pandemia. Eu me lembro que ele foi lançado em Tiradentes, em janeiro, e no momento que ainda estava se fazendo os eventos presenciais, né, a pandemia começou, de fato, em maio, abril, maio, enfim. E a partir dali, o filme também teve uma repercussão na internet muito grande, né? Começou a passar nos festivais online e teve uma grande quantidade de pessoas, principalmente jovens, que passaram a conhecer o Geraldo Sarro a partir dali, né? Eu não sei se você teve algum tipo de conversa com o Geraldo sobre isso, assim, porque eu me lembro que eu acho que ele chegou a falar um pouco sobre isso em algum momento, mas não sei se isso ficou registrado em algum lugar assim. Mas, de uma certa forma, o trabalho dele, e a partir do Sertânia, né, ganhou essa dimensão muito, muito forte, assim, e incrivelmente a partir do online, né? Eu não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso, e se você acompanhou um pouco sobre essa debate, assim, essa discussão. Eu não acompanhei, mas nesse período eu estava morando em Belo Horizonte, né? Mas soube por amigos que a gente tinha que ele estava muito feliz, né, com a repercussão do filme, como a maneira como o filme estava sendo recepcionado, né?
E ele estava muito alegre, né? Eu lembro disso, né? Eu lembro que as notícias que me chegaram é de que ele estava muito contente com isso. Sertânia é um filme... É um filme inesgotável, né? Aquele filme do Geraldo, né? Acho que a gente vai precisar de muito tempo vendo Sertânia, tem muito que tirar dali ainda, né? Eu me lembro que, assim, as reações eram reações muito efusivas, assim, né? E a cada exibição, a cada festival que passava online, era como se fosse uma grande descoberta, assim, né? E as pessoas festejavam isso, né? Então, enfim, é de fato um filme muito, muito inesgotável. Acho que tem muito disso que você fala, né? De um retorno que ele fazia sempre, né? Ou talvez nesses últimos anos, que ele fazia a sua própria obra, e sobre o próprio cinema, né? Sobre a linguagem do cinema. Ele tem a série, né? A linguagem do cinema, lançado também nos últimos anos. Então tem uma coisa muito... que acho que tem a ver com essa coisa que eu estava falando mesmo, da inquietação mesmo, né? Dessa busca, desse processo, assim, que eu acho que está no trabalho de Geraldo e está muito bem posto no Dois Sertões, né? E aí, voltando para o Dois Sertões, eu queria te perguntar sobre... a gente até estava falando um pouco antes sobre isso, sobre essa trajetória, né? O filme chegou a passar no Canal Curta, né? Por um período, passou por festivais, agora vai entrar comercialmente nos cinemas. Eu acabei que não falei, mas é distribuído pela Umbuzeiro Filmes, né? Essa série de estreias, o Dois Sertões é o primeiro deles. Queria que você falasse também, Caio, como é que você olha hoje para esse filme, né? Quer dizer, um filme que durou tanto tempo, que você passou tanto tempo, né? Fazendo, enfim, essa feitura, esse artesanato, talvez, né? A gente pode pensar assim. Se você teria feito alguma coisa diferente hoje, como que você pensaria esse filme, se ele, enfim, se você sente falta de alguma coisa, ou se também eu fico com curiosidade sobre quando o artista, né, ele precisa finalizar a obra ali, né? Quer dizer, se o Geraldo continuasse vivo, enfim, muitas outras conversas poderiam ser gravadas e feitas, outras imagens de arquivo também, enfim. Mas chega um momento que é preciso finalizar, né? É preciso dar forma àquele filme, né? Como é que você vê isso hoje? Como é que você enxerga isso hoje? E olhando assim um pouco não sei se você consegue fazer isso, né? Olhar um pouco de longe, assim, a partir da trajetória que o próprio filme teve. Eu acho que esse filme ele foi tudo que ele podia ser dentro das condições de possibilidade do momento que a gente viveu ali, né? A gente passou por uma pandemia, tivemos diversos problemas, enfim, então o filme, ele resulta de todos esses processos, né? Então, eu acho que dentro do que a gente viveu, né, a partir do que a gente viveu, esse filme foi tudo que ele podia ser, né? Eu não... óbvio que a gente pode ficar pensando em condições ideais, no que poderia ter feito, mas isso se a gente ficar nesse tipo de idealização, a gente pode ir até o infinito, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Geraldo, a gente estava sentado assim, aí ele falou, amigo, falei, diga, amigo, ele falou assim, você já reparou que a gente está aí há 10 anos tendo a mesma conversa? E aí eu lembro de um outro momento que ele estava falando, se eu não me engano, dele e do Glauber Rocha, e ele lembrando que acho que era o Glauber que falava isso, eu não estou lembrando bem, ou um outro amigo dele, que a gente fica a vida inteira fazendo o mesmo filme, né? Que cada filme é o mesmo filme, né? Embora seja outro, é ainda o mesmo, né? Então, eu acho que a partir dos problemas que constituem nosso trabalho, a gente pode dizer que qualquer filme poderia ficar indefinidamente sendo trabalhado, montado a partir desses problemas, mas óbvio, né? Porque a gente não tem condições de manter um processo assim, a gente precisa lançar para o mundo, né? Até essa coisa de lançar para o mundo e o retorno que o filme traz depois disso, né?
é importante para a gente avaliar e tensionar ainda mais os problemas que perfazem a nossa prática, né? Então, eu acho que esse filme está aí, né? É o meu primeiro longa, né? Assim, como diretor, né? Trabalhei em filmes do Geraldo, e trabalhei em outros filmes, mas a partir de outras funções, né? A partir de uma outra prática, tal. Então, eu gosto, assim, né? De que esse seja, né? O meu primeiro longa, e gosto de ter sido, assim, um filme com o Geraldo, né? Um filme que parte da fluição que a gente tinha enquanto amigos, né? Enquanto pessoas inquietas que estavam ali pensando o cinema, mas pensando a filosofia e tudo mais. Eu acho que isso está ali, né? É fruto desse processo, fruto desse encontro, né? Acontecimental, né? Esse filme é acontecimental, né? Então, o que a gente pode dizer, né, de um acontecimento, né? Que eu ele acho poderia... que tem uma coisa curiosa, Caio, no meio musical a gente costuma dizer que um disco a gente nunca acaba, a gente desiste dele em algum momento, porque senão você vai continuar editando eternamente, né? Dizem que o Zé Olímpio, o editor do Guimarães Rosa, teve um momento que ele teve que impedir o Guimarães Rosa de continuar fazendo revisões no primeiro livro de contos dele, porque senão ele ia continuar a vida inteira revisando o livro, e aí ele mandou fazer uma impressão em ferro, e aí não podia mais fazer nenhuma modificação. E foi assim que ele conseguiu fazer continuar escrevendo, né, a sua obra. Eu acho que esse filme, de alguma forma, é isso, né? Ele chegou no ponto mais adequado ali naquele momento de corte e poderia ter continuado sendo editado ad infinitum, porque é muito profundo, tem muito material que ficou de fora. Mas uma coisa que eu acho curiosa desse trabalho é que ele é tanto uma obra de introdução, né, no universo do Geraldo, quanto de aprofundamento. Então, quer dizer, eu assisti esse filme com pessoas que nunca tinham visto nada do Geraldo, e elas ficaram profundamente impactadas e interessadas em conhecer a obra do Geraldo, quanto pessoas que já conheciam uma boa parte da obra dele, que é uma obra extensa, né? Tem muita coisa, e vários formatos diferentes e épocas muito diferentes, e pessoas que já conheciam e que se aprofundaram a partir desse filme, né? Então, acho que tem essas duas formas de abordagem. O espectador pode ser um neófito, pode ser uma pessoa que não conhece nada, que é apresentada inicialmente, quanto pode ser uma pessoa que já conhece e vai encontrar muitos elementos ali para mergulhar ainda mais na obra. Desculpa te interromper aí, Caio. Não, que é isso, foi ótima a interrupção, né? Foi ótimo. Acho que é por aí mesmo, Maquele. Até porque uma coisa que o Geraldo sempre pontuou para mim, assim que saiu o resultado, né, que o filme tinha sido aprovado para ser feito, né, edital e tal, e ele falou assim, olha, eu não quero um filme sobre mim. Eu quero que, de alguma forma, o meu pensamento cinematográfico apareça no filme, né? Então, o filme é isso, né? O filme não é uma biografia, né, sobre o Geraldo, né? Inclusive, algumas pessoas que assistiram inicialmente se queixaram disso, né? Dessa falta, né? Mas não tem ali a história dele, não tem... as pessoas não conhecem o Geraldo, seria bom que falasse sobre quem é o Geraldo, sobre onde ele nasceu, como ele fez o primeiro filme, essa demanda, né, por uma biografia, né? Lembro de alguns conhecidos
enxergarem nisso uma falta, né? Mas não falta, né? Não falta. Você não pode julgar uma obra a partir daquilo que ela não é, né? E ela não é uma biografia. Então, não dá para julgar essa obra como uma biografia, embora elementos biográficos apareçam ali pela própria fala do Geraldo, né? Pelas questões que ele vai colocando ali, né? Então, mas não é o centro, né? Isso não dá o entalhe do filme, né? O que dá o entalhe do filme é o pensamento dele, é o campo problemático que ele constitui a partir da prática cinematográfica dele, né? Não é o que o filme quer ser, né? Exatamente. Das possibilidades. Uma última curiosidade, Caio. Nesse processo final, o Geraldo chegou a ver essas imagens? Você chegou a mostrar a ele? Ele deu alguma sugestão, palpite, ou ele também se afastava e deixou a cargo de vocês, assim? Não, ele não chegou a ver, não. Ele não chegou a ver nenhum corte do filme, nem chegou a ver o filme montado. Ele partiu antes disso, né? Mas mesmo os registros ali, ele não via, você não comentava com ele, não tinha nenhum... Não, então, durante a gravação do Sertânia foi isso, né? A gente procurou ser meio fantasma ali dentro da gravação do Sertânia, até porque era um momento meio tenso ali. O Geraldo tinha acabado de se recuperar de um câncer, né? Ele foi filmar o Sertânia, ele estava muito fragilizado fisicamente. Ele até acreditou que ele pudesse não conseguir terminar o filme. Ele chegou a conversar, se eu não me engano, com o Eric Rocha para assumir o filme caso ele não conseguisse, né? Mas felizmente ele conseguiu. Então a gente procurou tá ali no set, mas de uma maneira muito discreta para não atrapalhar ali os processos do filme, né? Sobretudo na questão do áudio, sabe? A gente procurava sempre chegar antes, né, para poder não chegar lá com o carro fazendo barulho, atrapalhando a gravação. Então, e durante a gravação dos nossos diálogos era a mesma coisa, né? A câmera era um fantasma ali. Eu botava ali, fazia o enquadramento, colocava o gravador lá e a gente se esquecia completamente da câmera, se esquecia completamente de que isso em algum momento poderia ser utilizado em um filme, e a gente só fluía, né, nas nossas indagações, né, no nosso trabalho ali, falando do Sertão de Dentro, do Sertânia, falando das nossas vidas também, né? Tem muito material gravado, a gente lembrando da nossa infância, a gente falando de outras coisas, da nossa relação com outras coisas, né? Ou seja, a gente sendo amigo e se conhecendo, né? Tem muito material da gente se conhecendo e aprofundando a nossa amizade, né? Evidentemente que são coisas que não entraram para o filme, mas que existem. Então, ele não chegou a ver, e também não chegou a ficar assim, a se fazer tão presente, né, durante esse processo de feitura do filme, né? Mas ele tinha as preocupações dele em torno do filme, né? Evidentemente. Tanto que aparecem no filme, não, olha, esse filme, não queria que ficasse uma coisa muito filosófica, né, etc. Sei que essa dimensão existe também, mas a gente faz filme a partir de coisas mais simples, a gente faz filme porque a gente faz, ou dá um tiro na cabeça, né? Ele fala isso, e tá até no Dois Sertões, né? Então, assim, ele evidentemente tinha as preocupações dele em torno do trabalho que a gente estava fazendo, mas ele colocava, né, dessa maneira, assim, né? Não chegava a se fazer tão presente ali dentro do processo, né, para determinar o que a gente iria fazer ou não, mas ele tinha as preocupações dele. Nossa. Inclusive, eu lembro de uma cena logo no início em que você, acho que tem uma preocupação sua com um certo enquadramento, né, e onde você vai estar e tal, e fala, não, senta aqui, tá bom aqui mesmo, né? Na verdade, ele quer conversar mesmo ali. Ele não tá muito exatamente. Isso, né? Ele não tá nem preocupado. Não tá nem um pouco, ele estragou. Inclusive, esse plano, eu acho o plano mais esquisito do filme, né? Mas eu resolvi deixar, né?
porque mostra algo sobre o filme, né? Porque eu faço um enquadramento e o enquadramento estava ali bonitinho e eu queria ficar no extracampo, né? Ele fala, não, vem para cá. E aí eu tenho que esticar a perna para não cobrir, para o meu joelho não cobrir o rosto do Geraldo, né? Então ficou um plano meio esquisitão, mas um plano que revela muito sobre os Dois Sertões, né? Que no final das contas é também um filme, é sobre tudo, né? Um filme sobre uma amizade, né? E de alguma maneira também uma carta de despedida ali, né? Então, sermos amigos estava sempre no primeiro plano, né? Sermos amigos e falarmos sobre o que gostávamos de falar estava no primeiro plano, a ponto de, inclusive, isso produzir ruídos dentro do próprio filme, né? Produzir um enquadramento meio esquisito, né? Isso não era um problema, né? Porque o problema é que, de fato, era estarmos ali e acontecermos juntos, né? Diante daquilo que nos atravessava, né? A partir daquilo que nos atravessava. É isso. A gente está chegando a quase 1 hora de gravação, então acho que a gente precisa finalizar agora. Então, vou passar a palavra para vocês, né, darem a palavra final. Não sei se faltei perguntar alguma coisa, se vocês querem acrescentar alguma coisa que não foi conversado aqui. Então, vocês fiquem à vontade. Makele, por favor. Bom, eu acho que, para finalizar, talvez o ponto de inflexão do filme, eu sinto que, com a morte do Geraldo, esse filme ganhou uma outra dimensão, inclusive porque, inicialmente, essas imagens do Caio com o Geraldo seriam imagens, talvez, quase ilustrativas, e elas ganharam uma outra dimensão a partir do momento que ele não estava mais e que era necessária essa materialidade dele, né, no filme, não só uma referência. Aí o filme passa a ser exatamente com ele. E de alguma forma, a gente que estava ligado ao filme através desse diálogo do Caio com ele, a gente percebeu esse vínculo, né, e o sentido desses dois sertões se encontrando. Quer dizer, é um diálogo entre dois cineastas que eram amigos e que tinham os seus confrontos de visão de mundo ali também, e de disputa e de conciliação, né? Eu acho que tem um processo dialético nesse filme que foi muito bonito perceber isso, assim, como que a obra do Geraldo e essa proximidade dos dois influenciou muito o trabalho do Caio e da Fabiana, né, que dialogam com a obra do Geraldo de uma forma, nem vou dizer respeitosa, mas dialética mesmo, né? Quer dizer, eles produziram um filme a partir desses diálogos que nem tinham sido pensados como um registro cinematográfico, né? Eu acho que, como o Caio diz ali, era um registro de uma conversa entre dois amigos. E eu acho que talvez por isso esse filme tem essa força tão grande, assim, né? De trazer o Geraldo para a vida, assim, né? Trazer ele para a cena e o processo dele e esse diálogo que interfere no curso de desenvolvimento do filme. E o que eu queria dizer é que, para mim, foi uma honra, um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, de ter participado dele, e eu acho que esse filme ele acaba sendo uma referência, né, tanto para quem quer estudar, quer conhecer a filmografia do Geraldo Sarno, quanto para quem quer conhecer o novo cinema que está sendo feito no Brasil, né? Essa nova visão do cinema, nesse momento que o cinema brasileiro ganhou um Oscar, que ele está sendo motivo de curiosidade pelo resto do mundo, né? Que sempre que um filme brasileiro ganha uma projeção, como foi o filme agora do Walter Salles, isso chama atenção para toda a filmografia nacional, né? E eu acho que o Caio e a Fabiana, eles fazem parte dessa nova geração que está trazendo o cinema com uma nova perspectiva, né? Um diálogo com a tradição, mas apontando para o futuro. Eu acho que é isso. Maravilha, Makele. Obrigado. Caio?
Eu gostaria de falar para as pessoas assistirem Geraldo Sarno, né? O Geraldo, ele era um pensador, né? Pensava a partir de blocos de luz, né? Ou seja, de planos da imagem cinematográfica, né? A partir da materialidade do cinema, ele expressava as ideias dele, né? E ele foi um cara que pensou o Brasil, né? Ele tinha uma preocupação, é uma preocupação que perfaz toda a obra dele, que atravessa toda a obra dele, que é de entender isso que é o Brasil, que Brasil, né? Quais Brasis, né? E esse processo de formação dessa nação que a gente tem. Então, Geraldo, ele, nesse sentido, o próprio sertão é uma dimensão que não está fechada em si, né? O próprio sertão é um processo, né? Tá em constante construção, né? E ele, o Geraldo, pensava não somente o sertão, mas pensava o Brasil através do sertão. Então, se querem saber mais sobre cinema, né? Se querem saber mais sobre o Brasil, assistam Geraldo Sarno, né? Gostaria de dizer isso. Maravilha, Caio. E agora podem assistir Dois Sertões também, né? Que vai estar aí nos cinemas, enfim, ao público, né? Busquem o filme. E é isso, gente. Quero agradecer aqui ao Caio, Maquele, foi uma conversa muito legal, um bate-papo muito bom. Agradecer também ao Daniel Leite, né? Produtor do filme, foi quem me fez o convite para estar aqui participando dessa conversa. Emanuel, que está aí nos bastidores, fazendo a gravação. E é isso, galera. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Maquele, todo mundo. Valeu, Daniel, obrigado. Manuel. Um abraço em vocês, viu? Foi ótimo estar aqui com vocês. Abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.